Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Na aula de hoje, então, vamos finalizar a segunda parte do pedestal aqui para o microfone. Vamos fazer também o chapéu para o personagem. Vamos começar? Então, vou iniciar a segunda parte do pedestal de osso, fazendo um anel mágico. As 3 primeiras carreiras que eu vou fazer aqui vão ser feitas 2 vezes, tá? Então, vou começar fazendo o meu anel mágico. Na primeira carreira, eu vou incluir dentro dele 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel mágico. E na sequência, na segunda carreira, eu vou repetir por 3 vezes a seguinte sequência. Eu vou fazer um aumento e depois um ponto baixo. E repito isso por 3 vezes. Então, no primeiro pontinho, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, coloco o meu marcador para marcar esse primeiro ponto. No próximo, eu faço um ponto baixo. E por toda essa primeira carreira, como nas outras, eu vou trabalhando por dentro dos pontos a linha do anel mágico para que ela não solte, para que ela fique bem firme. Repito isso mais 2 vezes e vou ter, então, no final dessa segunda carreira, um total de 9 pontos baixos. Então, finalizei e tenho 9 pontos baixos. A terceira carreira, então, eu vou fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto. Então, essa partezinha do fio, eu já não preciso mais trabalhar junto, ela já firmou bem, sendo trabalhado por baixo dos pontos da primeira carreira. E agora, eu faço apenas ponto sobre ponto. Então, 1, 2... marco o primeiro ponto e faço ponto sobre ponto até chegar no marcador, no total de 9 pontos baixos. Finalizei, então, a terceira carreira, fiz 9 pontos baixos, então, essa parte eu vou fazer 2 vezes ela igual. A primeira delas aqui, eu vou arrematar ela, vou finalizar. E a próxima, a segunda parte, eu não arremato. A partir da segunda, a gente vai dar sequência subindo esse microfone. Então, eu vou fazer mais uma vez exatamente a mesma sequência. Então, 6 pontos baixos no anel mágico, segunda carreira, um aumento, um ponto baixo, totalizando 9. E terceira carreira, ponto sobre ponto, totalizando 9. Quando eu finalizar, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência nessa parte do pedestal de osso. Finalizei a segunda parte. Então, eu vou tirar o meu marcador daqui. Vou pegar a primeira parte. Então, já coloquei o fiozinho do arremate da primeira parte na agulha de tapeçaria e vou unir essa primeira parte na segunda, aqui, ó, não no último ponto da segunda peça, no anterior aqui. Então, vou inserir minha agulha e vou fazer um nozinho aqui. Passar umas 2 vezes a agulha aqui para ficar bem firme essa nossa emenda. Daí, a gente já vai dar sequência na confecção da peça, a gente vai dar continuidade. Lembrando, então, que a gente finalizou cada uma dessas 2 primeiras partes com 9 pontos baixos. E agora, a gente tá unindo uma na outra em um único ponto. Só esse pontinho ali, realmente. Então, já passei umas 2 vezes, só vou arrematar aqui o meu fio para ele não soltar. Posso já tirar a agulha de tapeçaria. E agora, eu tô, então, com as 2 partes unidas. Vou voltar
a minha agulha aqui no último ponto da parte que eu tava fazendo, da segunda parte. E vou fazer agora, a partir daqui, 3 pontos baixos. Então, 1, 2. E essa aqui é a nossa quarta carreira, né, do trabalho. Vou marcar esse primeiro ponto. Faço ainda um terceiro ponto baixo. Nos próximos 2 pontos baixos aqui da carreira, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou fazer uma alcinha de um ponto, uma alcinha do segundo ponto e finalizo aqui a minha diminuição. Diminuição feita. Faço agora mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Fazendo esse segundo ponto baixo aqui, depois da diminuição, eu já chego na nossa emenda aqui que a gente tinha feito. Então, quando eu chego nessa emenda, eu faço, na união aqui, eu faço um ponto baixo. Pronto. Faço mais um ponto baixo aqui no próximo, agora já estou indo para a primeira peça que eu tinha unido aqui. E agora, eu vou repetir por 2 vezes. Vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Próximos 2 pontinhos, eu vou fazer uma diminuição. Então, uma alcinha de cada. Puxo o fio e finalizo o ponto. E repito isso mais uma vez. 1 e 2. E pelos próximos 2 pontos, eu faço uma diminuição. Então, pego uma alcinha de um e uma alcinha do próximo, que vai ser aqui na primeira peça. E finalizo a minha diminuição. Quarta carreira está concluída. Eu tenho agora 14 pontos baixos. A quinta carreira, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou iniciar fazendo 7 pontos baixos. Então, 1, 2, marco o primeiro ponto. 3, 4, 5, 6 e 7. Eu faço agora uma diminuição. Então, uma alcinha de um ponto, uma alcinha do outro ponto. E finalizo a diminuição. E para finalizar a carreira, eu faço mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Como eu tinha 14 pontos baixos quando eu finalizei a quarta carreira, fiz uma diminuição nessa carreira de número 5, tenho agora, então, 13 pontos baixos. Esses fiozinhos aqui das emendas, eu coloco eles aqui para dentro da peça, que daí eles já fazem uma parte do enchimento e eles não ficam atrapalhando para a gente seguir com a peça. Bom, a sexta carreira, então, eu já vou iniciar ela fazendo um ponto baixo. Então, os 2 primeiros pontos, eu vou pegar só a primeira alcinha de cada um deles. E vou fazer a minha primeira diminuição. Vou fazer a minha diminuição, para falar a verdade, essa vai ser a única diminuição do trabalho. Já posso marcar esse primeiro ponto aqui, para eu não perder ele de vista.
E nos próximos 11 pontos que sobraram da carreira anterior, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu fiz uma diminuição já no início, e os próximos 11 pontos são ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu finalizar minha carreira número 6, eu já retorno aqui com vocês. Sexta carreira concluída, tenho agora, então, 12 pontos baixos. A sétima carreira agora vai ser apenas ponto sobre ponto, ou seja, a sétima carreira também vai ter 12 pontos baixos. Eu vou fazer a minha sétima carreira aqui. Assim que eu finalizar, eu já retorno com vocês para a gente dar sequência na confecção dessa segunda parte do pedestal do nosso cantor de heavy metal. Sétima carreira concluída, então fiz ponto sobre todos os pontos da carreira anterior. A oitava carreira agora vai ser uma carreira de diminuições. Então, eu vou fazer a seguinte sequência: eu vou fazer uma diminuição e 2 pontos baixos e vou repetir isso por 3 vezes. Então, eu vou fazer 3 diminuições no total nessa carreira. Vou finalizar essa carreira de número 8 com 9 pontos baixos. Então, inicio fazendo. É só cuidar aqui para pegar todas as laçadinhas, todos os fiozinhos da laçadinha que a gente tá trabalhando, senão chega a enfraquecer a linha e daí pode acabar arrebentando. Então, sempre tomar cuidado. Então, uma diminuição, marco esse primeiro ponto. Na sequência, agora eu faço 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. E repito isso por mais 2 vezes. Eu vou fazer aqui, quando eu finalizar a carreira número 8, já retorno com vocês. Oitava carreira terminada, tenho agora 9 pontos baixos. Eu já posso aproveitar aqui, antes de subir e ficar muito apertadinho, e colocar enchimento nessa primeira parte aqui da peça, que é o ossinho, né? Para depois eu dar sequência. E as próximas 2 carreiras, que vai ser a carreira 9 e a carreira 10, vão ser de ponto sobre ponto, ou seja, essas 2 carreiras também vão ter 9 pontos baixos. Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras, vou colocar um pouco de enchimento nessa parte de baixo e daí já retorno com vocês. Então, finalizei até a 10ª carreira, fiz a 9ª e a 10ª com 9 pontos baixos em cada uma delas e coloquei enchimento na parte de baixo aqui já desse ossinho. A 11ª carreira agora também vai ser uma carreira de diminuições. Então, eu vou fazer a seguinte sequência: eu vou fazer uma diminuição, vou iniciar fazendo uma diminuição já. Uma diminuição e um ponto baixo. E eu repito essa sequência por mais 2 vezes. Eu vou finalizar essa carreira de número 11 com 6 pontos baixos. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizei, então, a 11ª carreira. Agora, nas próximas 10 carreiras, da carreira 12 até a carreira número 21, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, nessas 10 carreiras, eu vou ter 6 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer as minhas 10 carreiras aqui. Quando eu tiver finalizado a carreira número 21, eu retorno com vocês para a gente dar sequência na confecção da peça. Finalizei aqui, então, a carreira de número 21. Fiz da carreira 12 até essa carreira 21, ponto sobre ponto, cada uma delas com 6 pontos baixos. Já coloquei mais um pouco de enchimento, então,
Eu deixei uma, duas, três, umas 4 carreiras aqui só sem enchimento, o restante já coloquei a fibra ali dentro. Nessa carreira 22 agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos. Então, nossa sequência vai ser um ponto baixo e um aumento, e eu faço isso por 3 vezes também. Então, no final agora da carreira número 22, a gente vai ter novamente 9 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui. Assim que eu finalizar, já retorno com vocês para a gente ver a próxima carreira. Finalizada a carreira 22, a carreira 23 agora, ela vai ser de ponto sobre ponto. Ou seja, a carreira 23 também vai ter 9 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto para não perder o início da carreira e sigo fazendo ponto sobre ponto até finalizar essa carreira. Já retorno com vocês novamente. Finalizada a carreira 23, a carreira 24 agora vai ser a nossa última carreira dessa segunda parte do pedestal. Então, qual que vai ser a sequência agora nessa última carreira? Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Vou finalizar essa carreira número 24 com 6 pontos baixos novamente. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui. E assim que eu finalizar, já vou colocar enchimento no que faltou da peça que eu ainda não coloquei e arrematar a peça. Já retorno aqui com vocês. Então, finalizei a 24ª carreira. Eu já vou cortar a linha aqui. Então, só vou deixar um pedacinho só pra gente fazer o acabamento aqui na parte final. Fecho bem esse último ponto, tiro o marcador e agora eu vou colocar o enchimento aqui e já retorno pra gente finalizar a peça. Finalizei, então, a segunda carreira, tenho agora 16 pontos baixos. Para a terceira carreira, eu vou fazer a seguinte sequência. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, e vou repetir essa sequência por 8 vezes. Então, um ponto baixo já fiz, um aumento eu fiz, marco o primeiro ponto aqui da carreira, para eu não perder o início da carreira, e repito isso por mais 7 vezes. Eu vou fazer as minhas aqui, e quando eu finalizar as minhas 8 repetições, eu retorno aqui com vocês para a gente ver o início da quarta carreira. Finalizei a terceira carreira, tenho agora 24 pontos baixos. Na quarta carreira, eu vou fazer vou iniciar da seguinte forma. Eu vou fazer um ponto baixo, já vou marcar esse ponto, que é o início da carreira, para não perder ela. E agora eu vou fazer a minha sequência de repetições. Então, qual que vai ser a minha sequência de repetições aqui nessa quarta carreira? Vai ser um aumento, 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, seguido de 2 pontos baixos, 1 e 2. Então, e essa sequência de um aumento e um ponto baixo, eu repito ela por 7 vezes. Já fiz uma, faço por mais 6 vezes. Eu vou fazer as minhas 6 repetições aqui. Quando tiver faltando 2 pontos para finalizar a carreira, eu retorno aqui com vocês. E agora, então, eu vou iniciar a sequência de repetições dessa carreira. Qual que vai ser a sequência de repetições? Eu vou fazer, então, um aumento, seguido de 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos.
fiz uma vez, então, um aumento e 2 pontos baixos. Essa sequência eu repito por mais 6 vezes, para ter 7 vezes no total essa repetição de um aumento e 2 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui. Assim que eu finalizar essas outras 6 repetições, vão faltar 2 pontos para finalizar a carreira e eu retorno aqui com vocês. Finalizei a sequência de repetições, sobrou aqui no final 2 pontos baixos. No próximo aqui já eu vou fazer um aumento, 1 e 2, e no último eu faço um ponto baixo. Então, eu tinha 24 pontos baixos na terceira carreira. Finalizando agora essa quarta carreira, eu tenho um total de 32 pontos baixos. A quinta carreira que a gente vai iniciar agora, ela também vai ter 32 pontos baixos, só que nessa quinta carreira eu vou fazer pegando apenas a alcinha de trás. Então, o ponto ele tem as duas alcinhas aqui. Eu não vou usar essa primeira, vou usar só a de trás. Então, eu vou fazer os 32 pontos baixos pegando apenas uma das duas alcinhas e sendo essa a alcinha de trás. Então, 1, 2, vou seguindo fazendo ponto sobre ponto. Quem quiser pode colocar o marcador, até não seria necessário por conta da diferença que fica aqui da alcinha que a gente vai deixando para trás. E faz dessa forma até finalizar a carreira. Eu vou fazer a minha quinta carreira aqui e já retorno com vocês. Finalizei aqui a carreira número 5, fiz 32 pontos baixos pegando apenas a alça de trás. E agora, pelas próximas 6 carreiras, ou seja, da carreira número 6 até a carreira número 11, eu vou fazer um total de 32 pontos baixos em cada uma delas, ou seja, essas 6 carreiras vão ser de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Eu vou fazer as minhas 6 carreiras aqui, assim que eu finalizar, eu já retorno com vocês para a gente dar sequência na confecção do chapéu do personagem. Finalizei aqui as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto, então estou agora com a carreira número 11 concluída. A carreira número 12 agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto também, então também vai ter 32 pontos baixos, só que agora eu vou trabalhar pegando apenas a alcinha da frente. Na carreira número 5 aqui a gente fez pegando a alcinha de trás para dar esse detalhe aqui da viradinha do chapéu. Agora vai ser a mesma coisa, então para fazer a aba do chapéu, para dar aquele efeito da aba do chapéu, eu vou trabalhar essa carreira número 12 pegando apenas a alça da frente agora dos pontos. Então, da mesma forma, eu faço aqui meus 32 pontos baixos pegando pela alça da frente. Eu vou fazer a minha carreira 12 aqui e já retorno com vocês para a gente fazer a carreira número 13. Finalizei a 13ª carreira, então ele fez esse efeito aqui, ó, de deixar a alcinha de dentro sem trabalhar só com a de fora, que ele vai ajudar na viradinha aqui da aba do chapéu. A 12ª carreira, no caso, né? Agora, a gente vai iniciar a 13ª carreira. A 13ª carreira vai ter a seguinte sequência de repetições. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. 1 e 2. Marco aqui o meu primeiro ponto, para eu não perder esse início de carreira. E vou repetir essa sequência por mais 15 vezes. Então, vão ser 16 repetições de um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira número 13, a gente vai ter 48 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas sequências de repetições aqui. Quando eu finalizar a carreira 13, volto com vocês para a gente fazer a carreira 14, que vai ser a última carreira do chapéu.
Finalizei a carreira 13, então vamos iniciar a carreira número 14, que é a última carreira da peça. Eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, marco esse primeiro ponto para não perder o início da carreira. E agora, a gente vai fazer a nossa sequência de repetições. Então, qual que vai ser essa sequência? Eu vou fazer um aumento e depois 2 pontos baixos. 1 e 2. E eu repito isso, então, de fazer um aumento e 2 pontos baixos por 15 vezes. Já fiz uma, mais 14 vezes. Eu vou fazer a minha sequência de repetições aqui. Quando eu finalizar a 15ª repetição, a gente vai ter sobrando 2 pontos na carreira. E daí eu retorno com vocês para a gente finalizar o chapéu. Finalizei minhas 15 repetições de um aumento e 2 pontos baixos. Cheguei aqui no final, tenho ainda 2 pontinhos na carreira. No primeiro dos pontos, eu faço um aumento, 1 e 2 pontinhos no mesmo ponto de base. E no último pontinho que ficou, eu faço um ponto baixo. E tá finalizado a confecção do chapéu. Então, corto uma parte do fio, arremato, para que ele fique... Eu tava até finalizando o arremate aqui, mas assim, para que ele fique um acabamento um pouquinho mais certinho, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu só abrir de volta esse último ponto. Eu vou aqui no primeiro ponto que eu fiz nessa carreira e faço um ponto baixíssimo, só para ele não ficar tão marcado o finalzinho da carreira. Então, ele ficou dessa forma o chapéu. No chapéu, eu vou fazer um detalhe agora com a fita de cetim. Só deixa eu achar a ponta dela aqui. Aqui. Então, qual que vai ser esse detalhe? Bem na virada aqui da aba, eu vou pegar e vou costurar aqui a fitinha de cetim para dar esse detalhe do chapéu. Então, eu meço bem certinho quanto de fita que vai, corto. Então, deixo um pouquinho a mais aqui só para ir um por cima do outro ali, pra gente finalizar a costura de uma forma mais perfeita. E eu faço, então, essa costura, eu tento deixar aqui a parte da emenda aonde a gente finalizou, para ficar as duas emendas pro mesmo lado, né? A finalização do fio e a emenda da fita de cetim. E isso aqui, então, para finalizar ela, eu vou costurar com uma agulha de costura mesmo. E o ideal aqui, a fita de cetim, ela pode desfiar um pouquinho. Então, para que isso não aconteça, a gente vai usar um isqueiro aqui para queimar essas pontinhas, tá bom? Já mostro para vocês como que tá ficando. Então, eu peguei o meu isqueiro aqui, então, como que eu vou fazer? Só vou queimar a pontinha, derreter um pouquinho a pontinha para que ela não desfie. Então, faço isso dos dois lados. Só um pouquinho, dou uma apertadinha. Como é bem de leve que a gente passa o isqueiro, então não fica quente, não vai queimar o dedo da gente. Só mesmo assim tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Já passei também uma linha de costura mesmo, tô com agulha e linha aqui de costura, né? Que vai ser o que eu vou utilizar aqui, então, pra colocar essa fita no chapéu. Então, eu cuido, ajusto bem aqui pra ver aonde que eu vou começar, pra que a emenda fique bem certinho aqui no final da peça. Então, ficou uma partezinha sobrepondo uma na outra aqui pra ficar um acabamento bem certinho. A gente vai costurar
uma ponta, depois a outra, mas a questão da parte final, então, ele fica bem certinho com o arremate aqui da nossa linha. Então, agora que eu já marquei onde vai ser, então, eu começo a costura. Então, eu vou colocar minha agulha de dentro para fora aqui e vou fazer o primeiro ponto para fixar aqui o início da nossa costura. E eu vou fazendo um caseadinho aqui só para que não solte. Eu vou passar por toda a volta da fita, fazendo esse casadinho. Passo para frente, passo para trás, passo para frente e passo para trás. Dá para ir fazendo de 2 em 2 ou faz de 1 em 1 pontinho mesmo aqui só para ficar bem casadinho. Ele fica, não dá nem para ver os pontinhos direito, ele fica bem certinho, tá? E sempre cuidando para ir na mesma linha, que seria a última linha, a carreira número 11 aqui, que foi a que eu usei antes de fazer o ponto pelas alcinhas da frente. Então, sempre deixando mais ou menos no mesmo lugar a nossa costura, na mesma altura da linha, para que ele não fique torto no final. E eu vou finalizar, então, aqui a minha costura e já mostro para vocês como que ficou pronto, finalizado esse chapéu. Finalizei aqui, então, a costura da fitinha de cetim. Eu fiz a costura passando tanto pela parte de baixo quanto pela parte de cima, para ela não ficar solta em nenhum dos dois lados. O que eu já fiz também? Eu já arrematei e cortei o restinho dos fios do início e do final do chapéu. Então, nosso chapéu do personagem está concluído. Agora, a gente vai para a parte de unir os dedos do personagem na mão do personagem. Então, lembrando ali que esses dois que eu deixei juntos aqui, os mais compridos são os dedos que vão ficar dobrados. Os outros dois aqui mais gordinhos são os dedos polegares. E os outros 6 são os dedos, os demais dedos. Esses dois aqui e os outros 4. Então, agora a gente vai fazer a parte da costura desses dedos nas mãos aqui do personagem. Vamos lá. Bom, então, vou pegar um dos polegares aqui. Esse polegar, então, eu vou pegar essa sobra de linha e vou colocar ela na agulha de tapeçaria. Vai ser com ela que a gente vai fazer a costura. E o polegar aqui, então, na mão esquerda, eu vou colocar ele bem na pontinha aqui. Que essa vai ser a mão que ele vai estar segurando o microfone. Então, essa é a mão que vai ter o polegar e os 4 dedos do mesmo tamanho. Na outra mão que vai ter os dedos ali fazendo dobrados para fazer o sinal do rock and roll. Então, vamos fazer uma costura, a gente cuida aqui bem na costura para ficar bem perfeita, não ficar com sobras de linhas. E faz a costura por toda a volta do dedo. Então, passa por um ponto do dedo, passa na mão, na luva dele aqui. E vai fazendo assim por toda a volta. Depois que a gente finaliza a costura, a gente faz um pontinho aqui para arrematar essa linha. A gente cuida aqui, então, para que esse pontinho que a gente vai fazer fique escondidinho aqui no dedo para ser da mesma cor, né? Então, faz um pequeno nozinho aqui
para ele não soltar. E passa ele por dentro e fazemos sair aqui do ladinho. Depois essa sobra de fio aqui a gente pode cortar. Agora eu vou deixando aqui por enquanto. Agora eu vou pegar então 4 dedos aqui desses dedos que são todos do mesmo tamanho. Os outros 2 eu deixo aqui do ladinho que eles vão ficar para a mão direita do personagem. E eu vou costurando eles um a um na parte reta ali da mão que a gente tinha feito, a luva no caso, né, porque ela tá em preto aqui. Então, a gente vai, um ficou levantado, que vai ser o polegar, e agora a gente vai colocando um do ladinho do outro, os 4 dedos. Esses a gente cuida para costurar bem próximo aqui, um do outro, para não ficar muito espaçado. Depois a gente faz um acabamentozinho para eles ficarem bem próximos um do outro ali. Então, da mesma forma, vai passando a linha pelo dedo e pela parte aqui da mão, da luva, por toda a volta até finalizar a costura. Eu vou fazer os meus aqui e já mostro para vocês como que ficou. Costurei aqui, então, todos os 5 dedos, o dedão e os outros 4. Essas sobras de fio aqui, eu posso cortar todas elas. Então, já arrematei os fios. Tiro essas sobras de linha daqui. Eu poderia deixar ele dessa forma que ele está aqui, mas eu não acho que fica muito legal ficar assim com esses 4 dedos bem abertos, né? Eu vou fazer uns pontinhos aqui, unindo eles, mas de uma forma bem simples aqui, só para eles ficarem um pouquinho mais próximos um do outro. Então, eu vou passar esse fio aqui, que eu terminei a costura do último, pro lado final, e daí eu vou voltar com ele, passando por dentro dos 4 dedos, não bem na ponta, para eles não ficarem totalmente unidos, né? Mas eu vou passando eles aqui, passei por 2. Só cuidar para não... Aqui eu acabei tirando um pouquinho, que a gente tinha colocado o fiozinho do anel mágico para dentro aqui, né? Pra ele fazer, às vezes, do enchimento nos dedos. Então, tomar cuidado para que ela não saia, né? Se sair, coloca de volta, para ele não ficar aparecendo. Toma bastante cuidado com isso nessa hora aqui, né? Passei o terceiro. E passei aqui o 4º. Dou uma puxadinha, para eles ficarem mais juntinhos. Simplesmente assim, ele ainda vai acabar abrindo, então eu volto, passando por dentro deles mais uma vez. Agora, fazendo a volta. Passei 3, e agora aqui eu faço, entro bem no meinho deles aqui, faço um nozinho de arremate, e daí já posso cortar o fio, que eles já... Deixa eu passar de volta aqui pra... Acho que vai no cantinho aqui, vai ser mais fácil para eu fazer o nó. Então, uno eles, ficam mais bonitos do que se eles ficassem bem soltos. Aqui eu acabei tirando um pouquinho do fiozinho para fora de novo. Dou um jeitinho de colocar ele para dentro do dedo. Para ele... Senão o dedo fica sem enchimento e fica feio se ele ficar aqui para fora. Pronto. Coloquei de volta lá para dentro. Eu vou aqui bem na partezinha de baixo do dedo. E daí eu dou uma puxadinha no fio e faço um nozinho para que esse fio não solte. Só como a agulha de tapeçaria, ela tem uma ponta um pouquinho... Não é uma ponta bem afiada, que nem agulha de costura, por isso que às vezes dá um certo trabalho para passar
esse fio na agulha. Então, fiz um nozinho, já posso passar esse fio aqui. Dá mais um nozinho, ó, saiu da agulha agora. Dou mais um nozinho aqui ainda, pra ficar bem firme. Deixa eu colocar na agulha de volta, que eu preciso passar ele ali por dentro de alguns pontos, pra ele ficar bem escondido, essa sobra da linha. Eu posso inserir ele aqui por dentro, né, dos pontos. E saio aqui do ladinho e arremato ele. Então, os dedos da mão esquerda do personagem estão costurados e ficou desta forma aqui. Agora, a gente vai para a costura dos dedos na mão direita. Então, aqui na mão direita, eu também, então, vou pegar o outro polegar que tinha ficado. Então, o polegar eu vou costurar aqui da mesma forma que eu costurei na outra, levantadinho, né? Costuro ele nessa parte lateral aqui da mão, da luva dele. Então, terminei de costurar o primeiro. Faço um nozinho aqui pra que essa linha não solte. Dei mais uma passadinha aqui pra garantir. Dois nozinhos. Essa linha eu já posso passar aqui e faço ela sair na lateralzinha aqui do dedo, que eu já vou ir cortando, não vou deixar pro final. Dedão, então, da mão direita está costurado. Agora, os dois dedos que vão ser o indicador e o mínimo, vou costurar eles. Então, eu coloco um aqui e o outro bem na pontinha aqui. Deixo um espacinho no meio, que é aqui no meio que a gente vai colocar os dedos que vão ficar dobrados. Então, eu vou costurar esses dois aqui, da mesma forma que eu costurei eles aqui na outra mão. E daí já retorno com vocês pra gente colocar os dois dedos que vão ficar dobrados aqui no meio, tá? Bom, então, eu já tô com 3 dedos aqui colocados na mão direita do personagem. Agora, a gente vai colocar os dois dedos que são os que vão ficar dobrados. Então, esses aqui a gente vai cuidar agora na hora de costurar. Então, costura um lado pro lado de fora da mão. E os dois, eles vão ficar, os dois aqui nesse mesmo espaço, tá? Então, uma das partes a gente vai costurando pro lado de cá. Os dois pontinhos. Um ponto mais aqui na lateral. E agora, a gente vai pro outro lado aqui. E agora, a gente vai fazer
a dobra do dedo. Então, ele já tá costurado aqui. A gente vai costurando agora mais alguns pontos no sentido da palma da mão do boneco aqui. Para ir fazendo ele dobrar. Deixa bem apertado para ele dar esse efeito aqui do dedo dobrado, tá? Quando já tá bem costurado, a gente faz um nozinho para ele não soltar aqui. Para ficar bem firme, bem fechado. Então, um dos dois dedos dobrados está costurado. Agora, a gente vai pro segundo. E é já o último dedo que a gente vai costurar. Faço ele da mesma forma, costuro um lado pro lado de fora da mão. E depois vou fazendo alguns pontos pregando ele aqui na palma da mão. Então, aqui costurei o outro dedo também. Então, ele também ficou um pouco separado um do outro, né? Então, assim como a gente fez com os 4 dedos da outra mão, eu vou passar o fio aqui por dentro e vou fazer um pontinho aqui, juntando esses 2 dedos. E aqui, então, que daí eles ficam bem juntinhos aqui, e eu já posso arrematar esse fio. Então, arremato bem ele, escondo e corto a sobra que ficou. Esses outros 2 também estão um pouquinho separados. Eu já deixei a linha aqui da costura do último sem fazer o acabamento pra gente deixar ele um pouquinho mais junto também, mas não demais junto. Então, vou só fazer também um pontinho ali pra deixar eles um pouquinho mais próximos um do outro. Mas também daria pra deixar assim, sem problemas. É só eu mesmo ali que eu quero ele bem fechadinho, né? Então, fica dessa forma. E daí, aqui eu vou passar por dentro. Passei por um, né? Vou passar por dentro dos outros 2 também pra ficar... Porque senão fica um fio solto por aqui, daí não fica uma aparência legal, fica solto por cima, né? E daí, eu vou aqui no outro dedo. Já juntou um pouquinho. E eu agora volto com o fio, mais uma vez, passo por todos os dedos. E vou aqui no dedinho. Só dou uma puxadinha aqui, então, pra deixar eles mais próximos. E dou um jeitinho de arrematar esse fio e esconder a sobra da linha. E assim, então, tá finalizada a mão direita do personagem,
que é a mão que tá fazendo o símbolo do rock and roll. Agora, então, a gente vai costurar, prender o pedestal do microfone na mão esquerda do personagem. Então, peguei um pedaço da linha Anne bege e coloquei na agulha de tapeçaria e vou iniciar, então, a costura do pedestal do microfone na mão do personagem. Então, eu vou encaixar mais ou menos aqui essa parte do pedestal entre o polegar e o indicador, para ele ficar bem firme, no lugar que ele fique bem firme, e vou passar, então, a minha agulha por entre alguns pontos aqui, vou fazer a costura. Então, vou passar aqui num dos pontinhos do dedo. Eu vou deixar uma parte aqui sem puxar depois para eu poder fazer o nó do acabamento. Encaixo aqui novamente no lugar e venho para um ponto aqui do microfone. Então, só vou esse primeiro fazer um pouquinho afastado ali, só para ver bem certinho como que pega. E daí eu puxo ele para próximo da mão aqui. Eu tenho que fazer mais alguns pontos para ele ficar bem firme, né? Um só não é o suficiente mesmo depois de eu fazer o nó. Então, eu vou pegar mais um pontinho aqui agora do dedão, do polegar. Vou passar aqui. Como eu peguei um fio um pouco mais comprido, só cuidar para não embolar ele aqui. São só os primeiros pontos que dá um pouco mais de trabalho, porque ainda não tá bem firme, né? Depois de alguns pontos ele já firma aqui, daí a gente já não precisa ficar segurando com tanta força e tentando ajeitar cada vez ele. Vou pro próximo ponto aqui. E vou costurando e vou firmando conforme a costura vai sendo feita. Então, já fiz alguns pontos aqui. Então, já firmei, já consegui firmar aqui o microfone e o pedestal na mão do personagem. Então, só vou passar a linha mais uma vez para ficar próxima da ponta de início aqui. Deixo bem firme e aqui, então, eu consigo agora fazer um nozinho e arrematar essa linha da costura. E as sobras de linha, então, eu posso cortar fora. E assim, então, nós temos agora já o microfone costurado também para ficar preso na mão do nosso personagem. Bom, e agora, então, eu já tenho meu boneco, então, todo ele pronto. Já costuramos os dedos, o microfone na mão. O que tá faltando pra gente concluir, então, o nosso boneco, que vai ser o que vai ficar para uma pequena aula, a última aula, com essa finalização. Então, para a última aula vai ter essa finalização só do boneco. Então, a gente vai fazer o bordado dos detalhes da boca, a pintura que ele tem aqui no rosto, o nariz. A gente precisa colocar cabelos no nosso boneco. Ele tem também alguns detalhes na roupa dele aqui que a gente vai fazer na próxima aula, tanto em bordado quanto alguns detalhezinhos em crochê.
Ele tem um detalhe aqui na região do cinto, aqui que seria o cinto que a gente vai colocar, e também nas botas. E ainda a gente vai fazer um detalhezinho com uma linha bem fininha, que nesse caso vai ser essa linha arco aqui, que é um cordão que ele utiliza, um cordão que tem um crucifixo invertido no pescoço. Então, a gente vai fazer com aquele ali. E isso tudo vai ficar, então, para nossa última aula. Vamos deixar a finalização do acabamento para nossa última aula, então. Se gostou desse passo a passo até aqui, curta, comente e compartilhe. E aguardo vocês na nossa última aula da confecção do boneco do King Diamond. Até lá, tchau, tchau!